Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores Esdras Mar e Miguel Mar. Título da semana 2, Sob a restrição de Deus. Terça-feira. Ler com oração, 2 Coríntios 11:3, que diz: Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo continua sua defesa ao dizer: Eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Capítulo 10, versículo 2. No final desse versículo, ao tratar do assunto de maneira cuidadosa, Paulo não expõe as pessoas envolvidas. Pela luz da palavra de Deus, sabemos que ele falava sobre os irmãos judaizantes de Jerusalém que perturbavam o evangelho de Cristo. Quando estava presente com eles, Paulo era humilde, fraco e tímido. Mas, enquanto ausente, ao escrever suas epístolas, ele era forte e ousado. Como ministros da nova aliança, devemos ter a mesma atitude de humildade e mansidão para com os irmãos, com o fim de ganhar a todos. Precisamos ter a sabedoria de Paulo no trato com os irmãos, não sendo fortes demais a ponto de derrubá-los e desencorajá-los. Paulo prossegue em 2 Coríntios dizendo, capítulo 10, versículo 3, Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nessa porção ele explica que enquanto vivia no mundo, estava sujeito às restrições de sua carne física, mas não vivia, não militava segundo a carne. A carne aqui significa que Paulo ainda estava sujeito a doenças, ataques emocionais e todo tipo de vulnerabilidades. Estamos no mundo e carregamos esse tabernáculo terrestre conosco, porém não lutamos segundo a carne. Como ministros da nova aliança, nossas armas são espirituais. Somos ministros da nova aliança, embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são nossa mente, que é um campo de batalha. Para anularmos toda a artimanha do inimigo de Deus, precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para destruir fortalezas, sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As duas armas mais poderosas são a palavra de Deus e o Espírito de poder. A palavra sofismas, no versículo 4, significa literalmente arrazoamento ou argumentação. Por vezes, ouvimos pessoas que não têm uma visão correta do que Deus deseja fazer em sua obra, ou até pessoas mal intencionadas que falam palavras bonitas. Nossa mente começa a argumentar ou a arrazoar se o caminho que o Senhor nos mostrou é esse mesmo. Éramos simples e nada questionávamos sobre a palavra que é falada ou sobre a condução da obra do Senhor. Porém, quanto mais vivermos debaixo de sofismas, mais passaremos a duvidar e até mesmo nos tornaremos incrédulos. O resultado é a desobediência. Que pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito, experimentemos arrependimento e libertação. Todos nós, em maior ou menor grau, já passamos por essa amarga experiência de arrazoar e argumentar sobre a maneira como Deus conduz sua obra e dispensa sua palavra. Isso ocorre para o nosso amadurecimento e Deus nos provará. Graças ao Senhor, a grande maioria já superou essa questão. Leiamos o seguinte versículo.
Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que é um coração de incredulidade? É ouvir a palavra, mas não crer nela. Isso acontece quando o que ouvimos não é acompanhado pela fé. Esse tipo de atitude perante a palavra de Deus, no final, produz dúvidas sem fim. Que o Senhor nos livre disso. Paulo, com o desejo de curar os irmãos do vírus da desobediência, traz a solução. Leiamos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6 diz: Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que esse versículo significa? A desobediência só pode ser curada na igreja se a submissão for completa. Ou seja, para que um apóstolo traga cura a determinada igreja, é necessária sua obediência. Paulo continua nos versículos seguintes: Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Versículos 7 e 8 de 2 Coríntios capítulo 10. O coração de Paulo, mesmo ao falar de sua autoridade, não era impor algo aos irmãos, tampouco causar destruição. Seu encargo era somente com a edificação da igreja. Esse deve ser o foco e o coração de um ministro da nova aliança, sempre em busca da edificação. Os falsos apóstolos usam até mesmo a palavra de Deus, com palavras bonitas, mas seu coração está cheio de motivação impura, que no final trará destruição. Amado leitor, o que falamos ou fazemos é para edificação ou destruição? Precisamos ser constantemente iluminados em nosso serviço ao Senhor por meio de sua palavra. Se causamos dano, é necessário arrepender-nos o mais rápido possível. Como ministros da nova aliança, nosso encargo é cooperar na edificação de sua igreja, com a humildade, mansidão e benignidade de Cristo. Pergunta de hoje: quais são as armas espirituais que destroem fortalezas, sofismas e toda altivez? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.